Essa é a nossa quarta aula de ciências, tá? Então, vejam só. Em ciências, nós estudamos várias coisas, né? E eu vou aproveitar, deixa aqui, né? Dessas coisas está a nossa saúde, a higiene do nosso corpo, e fazer uma pergunta. Vocês estão se cuidando? Estão cuidando bem da saúde de vocês? Eu espero que sim. Cuidem da própria saúde e da saúde de quem vocês amam, tá? E uma das coisas que vocês mais têm que fazer é higienizar as mãos, tá? Isso não é uma coisa primitiva e boba. Isso é uma coisa necessária, tá? Por quê? Porque levamos a mão pro rosto sem perceber. Então, se uma vez que nossa mão está limpa, nós, ao passarmos a mão no rosto, não estaremos nos contaminando. Mas o bom é que coloquemos em nossa mente para não ficar com o hábito de passar a mão no rosto, tá bom? Eu estou com muita saudade de vocês. Vejam só, a nossa quarta aula de ciências, ela vai retratar os 3 assuntos que nós já vimos, né? Como eu falei para vocês, desde a aula de português, nós estamos passando por uma revisão, certo? Uma revisão preparatória para uma atividade avaliativa. Então, vejam bem, a nossa revisão, ela vai começar falando sobre a matéria, tá? Esse foi o nosso primeiro assunto da primeira aula online. Então, matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, certo? Eu coloquei aqui alguns exemplos. A mesa, o lápis, o computador, a professora, os alunos, o ar que está em volta, certo? Então, tudo isso é matéria porque ocupa um determinado lugar no espaço. Existem matérias que nós podemos ver e existem matérias que nós percebemos, né, sentimos, como é o caso aqui do ar. O ar, a gente só vê ele se ele estiver poluído, mas nós podemos percebê-lo, né? Quando o vento vem e sopra o nosso cabelo, a gente sente o ar. Quando o vento sopra as folhas das árvores, nós também percebemos o ar. Então, tudo isso aí é matéria por ocupar um lugar no espaço. Veja, matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Uma quantidade limitada de matéria, ela é chamada de corpo. Então, o meu corpo, ele é chamado de corpo porque ele é uma quantidade de matéria. Aqui eu dei um exemplo de alguns lápis. Cada lápis desse, ele está com um tamanho diferenciado. Esses daqui estão mais próximos, mas não são iguais, né? Então, cada lápis desse, ele tem uma quantidade de matéria e a essa quantidade de matéria nós damos o nome de corpo, certo? Cada corpo, ele representa uma quantidade de matéria, né? E essa quantidade de matéria que há no corpo, ela é chamada de massa. A massa, ela pode ser medida através do peso, tá? Então, quando alguém falar assim, qual é a tua massa corporal? Ela está perguntando qual é o teu peso, tá bom? A matéria, ela pode aparecer em 3 estados físicos. Físico, a estrutura do corpo da matéria, tá? A matéria, ela pode aparecer no estado sólido, como é o caso dessa porta de madeira aqui. No estado sólido, a matéria, ela vai ter um formato, tá? Ela, independente do lugar onde você colocar, ela vai continuar com aquele formato ali. No estado líquido, a matéria, ela vai se adaptar ao recipiente onde ela é colocada. Por exemplo, eu tenho um suco de maracujá em uma jarra redonda e eu vou colocar esse suco em uma taça, tá? Oval, né? Então, essa forma redonda que o suco ele adquiriu na taça vai passar a ser agora outro formato porque ele vai estar em um recipiente de porte físico diferente. Então, a matéria no estado líquido, ela não possui um formato próprio, ela vai se definir de acordo com o lugar onde ela vai ser inserida, onde ela vai ser colocada. Ainda encontramos a matéria no estado gasoso. Essa matéria, ela vai ter uma forma, né, não líquida e não sólida. Ela vai ter um formato de vapor,
tá? Então, o vapor que sobe das águas, o vapor que sai da chaminé, o vapor que sai das caldeiras das indústrias, o vapor que sai do escape dos veículos, né? O vapor que sai aqui, ó, da chaleira, isso é a matéria no estado gasoso, tá? Veja, falando ainda de matéria, nós podemos encontrá-la passando por transformações. A matéria, ela passa pela transformação física e pela transformação química. A matéria na transformação física, ela perde apenas o seu formato, ela não perde a sua composição original. Lembra que eu dei o exemplo de um papel rasgado, recortado? Então, ali é uma transformação física, onde a matéria ela deixa de fazer parte daquela estrutura e passa a ser uma outra estrutura. Porém, ela continua tendo a sua mesma composição. Ela não teve nenhuma alteração no que se diz respeito à composição dela, tá? Já a transformação química, a matéria, ela passa por uma transformação, onde algumas substâncias da sua composição, uma ou mais substâncias, elas são alteradas. Então, assim, a sua origem primeira, ela passa a ser transformada, certo? Então, aí nós vamos ter uma transformação química. Eu citei o exemplo do papel, né, pegando fogo. Então, ali houve uma transformação química. Tá bom? Vamos lá, continuando. Agora, nós vamos passar para o segundo assunto, que é um assunto que fala sobre a combustão. A combustão, ela tem como processo final a queima, tá? Então, dizemos que um corpo, ao ser queimado, se encontra em um estado de combustão. Ou seja, esse corpo, ele passou a receber uma determinada temperatura e essa temperatura fez com que acontecesse a combustão, que é o fogo, tá? Para que essa combustão aconteça, é necessário 3 elementos. Vocês viram lá na aula anterior que eu dei um exemplo de uma vela acesa, né? A vela, ela é o combustível, é o ser, né? Sem o combustível não tem como acontecer ali o processo de combustão. O gás oxigênio é o ar que está em volta dessa vela, proporcionando assim a sua queima. E o calor foi o fósforo que eu risquei e coloquei ali no pavio para que fosse queimado. Então, houve o combustível, que foi a vela, houve o oxigênio que estava ao redor e houve o calor do fósforo. Aqui vocês têm a imagem de o fósforo. Então, vamos ver aqui quem é quem. O fósforo, dessa vez aqui, é o combustível. O ar está em volta desse fósforo e o calor, quando essa parte aqui foi flexionada na caixa, fez com que acontecesse a combustão. Então, aqui existiu combustível, existiu oxigênio e existiu calor para o processo final, que foi a queima, que é chamado de combustão, tá? Passamos agora, né, para o assunto eletricidade. Vemos que a eletricidade, ela é todo movimento de trabalho. Todo trabalho, ele resulta em energia. Lá nos primeiros movimentos humanos, né, o homem, ele usava da força muscular, ou seja, ele usava a sua própria força para fazer as suas atividades. Fosse ela caçar, né, fosse ela escalar, fosse ela qual fosse a atividade, seria usada a força humana, a força muscular, a força que a pessoa tem ali em fazer determinadas coisas, né? Quando a gente diz assim, fulano é forte, então a gente está falando da força daquela pessoa. Estamos falando que aquela pessoa tem muita força. Então, antigamente, as pessoas usavam da força muscular para fazer suas atividades. Depois, o homem começou a observar e viu que também era possível usufruir das forças trazidas pelo vento, né?
E ele usou isso a seu favor lá nos transportes aquáticos. Antes do transporte aquático levado pelo vento, ele usava a força muscular para remar. Então era uma embarcação a remo, né? E ele tinha que fazer aquele processo ali de empurrar a água com aqueles remos. Quando ele percebeu que o vento poderia levar com mais velocidade as suas embarcações, ele construiu um barco maior e fez uma espécie de... as pessoas chamam de empanada, né? Mas assim, ele colocou tecidos e esses tecidos virados a favor do vento, eles recebiam aquele vento e o vento ia levando essa embarcação com mais velocidade do que com os remos. Então aí foi quando começou a usar a força do vento. O homem também se apropriou da força que os animais tinham, né? Isso para quê? Para carregar suas especiarias, né? Para servir de transporte, né? O cavalo, por exemplo, para servir também de transporte sem ser em cima dele, mas puxando. É o caso das charretes, das carroças que são puxadas por animais, e ainda para puxar equipamentos que facilitassem o plantio de suas lavouras, certo? O homem, por sua vez, que é muito observador, quando eu falo homem, minha gente, eu não estou me referindo apenas ao sexo masculino. Eu estou falando homem, ser humano, tá? No geral, pessoas. Então, com a observação da natureza, foi possível ver que na natureza existiam descargas elétricas, que são chamadas de raios. Aqui tem um exemplo, né? Isso aqui ficou pequeno, mas é uma cidade. Aqui um céu e as descargas elétricas acontecendo por meio dos raios. Então, observando isso, o ser humano percebeu que a finalização dessa descarga elétrica caindo dos céus à terra, ela ocasionava uma combustão, um fogo, né? Então, através dessas observações, veio a descoberta do fogo. E o fogo facilitou a vida das primeiras gerações humanas, né? No sentido de conseguir cozinhar alimentos, assar esses alimentos, né? No sentido de iluminar o lugar onde eles moravam, tá? Então, com essas observações, foi possível facilitar aos poucos a vida humana. Então, passando aqui, apesar dessa descoberta, né, do fogo, da força muscular, da força dos ventos, a maioria da eletricidade que nós conhecemos, ela vem e ela chega às nossas casas através da energia produzida pelas águas que estão nas hidrelétricas. Eu procurei o mesmo desenho, tá? Para que vocês recordem aquela aula lá que eu falei sobre a eletricidade, que foi a nossa última aula. Então, a água está represada aqui, está presa. Aqui é aberta uma comporta, tá? Um determinado espaço é aberto. Essa água passa por um canal chamado duto. Esse canal libera água que vem com muita velocidade e faz essa turbina aqui funcionar, acionando esse gerador. Através de toda essa força que faz isso aqui funcionar e ativa isso aqui, acontece a criação da eletricidade. A eletricidade, ela passa primeiro pela casa forte, que é um lugar onde fica armazenada a eletricidade, e depois ela vai para uma linha de distribuição de energia. No caso, são redes, são postes bem maiores do que esses que nós temos em nossas ruas. Dessa rede, aí ela passa para os postes que traz para dentro da nossa casa. E quando é que a gente percebe essa eletricidade? Eu disse a vocês, quando a gente acende uma lâmpada, né? Quando a gente liga a tomada, quando a gente liga o controle remoto e faz funcionar algum aparelho. Então, todos esses equipamentos, eles são movidos à eletricidade. E essa eletricidade, ela é produzida através da força das águas, podendo ainda ser produzida através da força dos ventos, que é capturada por essas torres, que são chamadas de eólicas.
torres eólicas, tá? Porque eólica é a eletricidade produzida pela força dos ventos. Então, o vento vem, faz girar isso aqui, essas hélices, e essas hélices giradas pelo vento fornecem uma velocidade que faz aqui ativar uma turbina que gera eletricidade, tá? Eu disse até a vocês que nós temos aqui, né, bem próximo à nossa cidade, dentro da nossa cidade, na verdade, só que na zona rural, torres eólicas, mas elas estão espalhadas por muitos outros lugares do nosso país. Então, nós temos ainda a energia produzida através da placa, né, a placa solar aqui, que recebe energia solar, energia do sol, captura essa energia e faz com que os equipamentos possam ser ligados e funcionarem normalmente. Então, essas placas aqui, elas são chamadas de placas solares porque elas capturam a energia solar, a energia do sol, tá? Veja, para a eletricidade passar de lá da hidrelétrica, de lá das torres eólicas, de lá das placas solares, é preciso ter um condutor, ou seja, um objeto que conduza a eletricidade, conduzir é levar, tá? Então, são utilizados os fios. Os fios, em sua maioria, eles são feitos, o seu interior é feito desse material aqui, o cobre, tá? O cobre, ele é revestido por um plástico e o plástico não permite que nós possamos receber uma descarga elétrica, um choque, tá? Então, a energia, ela passa, tá, por dentro desse fio chamado de cobre. Aí eu tenho aqui 3 exemplos. Eu tenho o fio de alumínio, eu tenho o fio de cobre e eu tenho aqui a prata, tá? Essa prata que parece umas pérolas, mas é a prata diluída. Ela tá em formato de pérola, mas é prata, isso aí. Então, esses 3 exemplos aqui são exemplos de bons condutores de eletricidade. Ou seja, eles permitem que a eletricidade passe por dentro deles e chegue até um determinado lugar, tá certo? Então, um bom condutor é aquele que faz com que a eletricidade seja conduzida de um lugar a outro. Então, o cobre, ele conduz a eletricidade lá da turbina, lá da hidrelétrica até a minha casa, até a sua casa. Por quê? Porque ele é um bom condutor de eletricidade. A eletricidade passa por ele. Ela não pode vir solta, correndo, voando, né? É claro. Então, ela vem por esse caminho que é feito através das fiações. E o alumínio e a prata, eles permitem, como eu já falei, que a eletricidade passe através deles. Então, se você tocar com alumínio ou com a prata em um determinado lugar onde está rompido o ligamento ali e está saindo eletricidade, você pode levar um choque, tá? Então tem cuidado. Nós temos agora alguns exemplos de mau condutores. Mau condutor é aquele que não permite que a eletricidade passe por ele. São esses: o plástico, eu tenho aqui o exemplo do pneu, das luvas, da bexiga, de uma madeira, de uma borracha. Por quê? Porque eles interrompem essa passagem da eletricidade. Tem um exemplo aqui também da madeira e tem um exemplo do isopor. Esses corpos mal condutores de eletricidade, eles também podem ser chamados de isolantes. Isolar quer dizer romper ali uma ligação. Eu isolei, eu tipo fechei no caso aqui, aquele circuito elétrico, tá? Então, vamos agora, olha só, usei a palavra certa. Circuito elétrico é o caminho por onde a energia passa. Então, aqui nós temos o circuito elétrico fechado, tá? Aqui está passando energia. Aqui nós temos o circuito elétrico interrompido. Então, se isso acontece, a eletricidade não chega na nossa casa. E aqui um circuito elétrico com uma lâmpada. Ops! Um circuito elétrico com uma lâmpada. Como esse circuito aqui não foi interrompido, a lâmpada acendeu. É o que acontece com os objetos da nossa casa. Funcionam porque há um circuito elétrico que não está sendo interrompido, tá? Então, vamos lá para o nosso último slide. Cuidados com a energia elétrica, né? Com a eletricidade.
Por que devemos ter cuidado? Porque somos frágeis, né? Somos vulneráveis. E uma descarga elétrica pode levar a óbito, pode levar à morte. Então é muito importante ter cuidado. A eletricidade, ela facilita a nossa vida, mas ela é perigosa, tá? Então, alguns cuidados que eu coloquei aqui. Não colocar o dedo nem introduzir objetos nas tomadas. Manter aparelhos elétricos longe de pias, chuveiros ou superfícies molhadas, tá? Porque a água faz com que a corrente elétrica passe e a gente pode se machucar com isso. Não empine pipas perto da rede elétrica por conta das fiações. Não ligue vários equipamentos na mesma tomada, porque isso pode sobrecarregar e acontecer a descarga elétrica. Aqui tem um pobre desenho animado que está levando uma descarga elétrica. Ainda bem que ele é só um desenho animado, né? Vamos lá. Continuando, nós vamos ter a nossa atividade de hoje, tá? Atividade de ciências, que diz assim: marque X nas alternativas corretas. Então, você vai observar, vai ler direitinho e marcar X só nas alternativas corretas. O segundo, complete as frases com as palavras abaixo. Vocês têm aí as palavras combustão, química e física. Então, vocês vão ler esse texto e completar com essas 3 palavras. No terceiro, pede para você ler o texto e completar a informação do quadro. Vejam, completar com a informação do quadro. Então, tem aí fonte de calor e combustível. Durante a festa de São João, Carlos e sua família acenderam uma bela fogueira. Carlos lembrou-se da aula de ciências e pensou: o tracinho é a madeira e o fogo é a tracinho. Então, você vai completar com fonte de calor e combustível, tá? O quarto pede para você escrever V para verdadeiro e F para falso. Você vai ler cada alternativa e classificá-la como verdadeira ou falsa. No quinto, você vai assinalar as alternativas verdadeiras. No 6, você vai fazer a enumeração da segunda coluna de acordo com a primeira. Então, você tem aí na primeira coluna 1 para cômodo, 2 para molhada, 3 para elétrica, 4 para introduzir e 5 para tomada. Você tem 5 alternativas, onde você vai enumerar e completar com a palavra que está aqui ao lado de cada número desse, tá? Então, continue se cuidando, tá? Continuem fazendo tudo que vocês têm que fazer para continuarem com saúde. Fiquem com Deus e boa atividade.